sou Lena Ibereci, para quem ainda não me conhece. E não esquece de curtir, de compartilhar. O canal tá começando agora, espero que dê certo. Não vai dar certo. Mas, não sei se viram o meu vídeo anterior. Eu venho falando uma introdução, né? Coloquei até como piloto. Uma introdução aos povos bantus. E eu comentei até que eu ia falar sobre a cosmogonia. Cosmogonia é um estudo científico que fala sobre a criação ou a suposição de que como um lugar foi criado. O seu conceito é espiritualista, dentro de diversos conceitos que montam uma sociedade, né? E eu vim aqui para falar para vocês sobre um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre a cosmogonia, que é a criação do mundo segundo nós, Banto, e vou vir trazendo depois um pouco sobre o nascer da nação dentro do Brasil, tá? Primeiro, a cosmogonia Banto, ela tem diversas visões. Dentre elas, uma mais conhecida é a lenda que Zambi, né, o grande criador, acabou fazendo a mulher, e da mulher ele acabou engravidando, e que essa mulher chamava Nakalunga, e ela acabou tendo uma filha. Passaram os anos, ele acabou fazendo como se fosse um retiro e queria levar essa filha. Nakalunga até se revoltou porque não queria, porque já imaginou as intenções de Zambi, mas mesmo assim ele acabou levando a filha. E aí foi quando teve a filha, né, ela foi eles foram pra esse retiro, ele fez a cabana, só tinha uma cama, ele acabou se deitando com a própria filha, e nisso essa filha acabou engravidando, depois de 3 meses quando voltaram, ela já estava grávida, a mãe se revoltou e acabou de toda tristeza morrendo. E após isso, a filha, a Kalunga, acabava vendo sempre na Kalunga sua mãe, se revoltando com ela porque ela se deu com o próprio pai, e ela sempre falando que não, que essa não era a intenção, que não foi ela, que ela foi obrigada, e blá 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 blá, né? E acabou mais pra frente tendo um filho, quando o filho cresceu, acabou tendo que ter relação, e assim foi povoando o mundo. Essa é uma das falas, que eu particularmente não gosto muito, não sou muito a favor disso. E tem uma que eu gosto bastante, que é Nizambi, o grande criador, né? Que dependendo da tribo, dependendo da aldeia, não tem sexo, pode ser tanto feminino quanto masculino, tá? É uma energia que não tem sexo. E o mundo, né, o universo era apenas fogo, o mundo era fogo, tudo era fogo. E essa era a extensão de Zambi, tudo era fogo. Que é o fogo primordial, o fogo da quentura do corpo, né? O fogo que faz as coisas. E com isso começou... A gente sabe que quando o fogo vai se apagando, solta cinzas. E acabaram se juntando. E isso daí começou a fazer uma criação, um montículo de terra. Com esse montículo de terra, Zambi começou a entender que ele poderia fazer algo mais. Ele poderia sair daquele nada e fazer algo. Pois ele é o grande pensador do universo. E aquele montículo de terra foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E ele começou a entender que ele já não queria mais ser sozinho. Foi quando ele acabou fazendo Nakalunga, né? Ou Tumbakalunga. Que seria um elemento de si mesmo, mas que teria uma energia de vida visível. Muitos acabam dizendo que essa energia de vida visível foi a própria água. E eles acabaram nessa união de amor, acabou tendo uma filha. Essa filha, com o decorrer do tempo, ela também começou a sentir-se sozinha. E alguns dizem que Kitembo, né, o senhor do tempo, das estações, ele acabou... É uma energia viva de próprio Zambi Apongo, que é o Deus Criador, né, o Celestial. Que em conjunto com essa filha de Zambi, né, eles acabaram tendo uma energia física. Fluiu deles uma energia física. Desse montículo de massa, água e do amor que existia entre essas duas energias, porque para os bandos energia é uma coisa intrínseca. A água do mar ama a água doce, a água do rio. A montanha ama o campo. O vento ama a chuva. A energia tem amor. E por isso que nós, de Angola, acabamos cultuando em Kiso, no Mutuê e no Mushima. O Mutuê é onde é aprendizado. O Mushima é sentir aprendizado. Então, quando a gente fala que existe um amor entre energia, porque os bantos acreditam que entre as energias existe o amor, por isso que elas se completam. Gente, vocês ouvirem barulho gritando, cachorro miando, gato latindo, moto rugindo, o que for, é que eu tô aqui na minha casa, então tem barulheiro o tempo todo. E criança também pulando o tempo todo. Então, basicamente, acabou fazendo que tivesse esse amor e essa massa, né? Essa massa começou a ter forma, que seriam assim os seres humanos. Porém, os seres humanos não tinham reação, mas quando Zambi acaba soltando um enho é o ar, o sopro da vida.
que nas regiões bantus tribais, até hoje, quando a mulher ganha um bebê, a primeira coisa que o quimbanda faz, o curandeiro que faz, quimbanda é feiticeiro curandeiro, tá? Assim que ele saiu dali, ele vai pegar e vai soprar na boca daquela criança, que é o muenho, o sopro da vida. E depois ele dá um tapa no pé, que é quando a criança começa a chorar. Então ele deu um muenho, o sopro da vida, e bateu. A criança agora está sentindo. Ela sabe o que é sentir, ela sabe o que é dor, ela já sabe o que é o medo, ela já sabe o que é a raiva. Ela começou a sentir. E depois as mulheres daquela aldeia puxam um cântico em bem-vindas àquela criança, né? Então, até hoje tem isso. Então foi quando o Zambiapongo acabou soltando o moenho. Mas por mais que tivesse aquela massa tivesse vida, ela não tinha estrutura, né? Ela acabava se decompondo muito rápido. Então que muitas pessoas falam que essa massa seria a mandioca, porque tem um provérbio banto que fala Nizambi walambaluku, tango beto bantu, que significa Nizambi cozinhou um homem farinha de mandioca, e os homens são seu condimento, né? Então, assim, algumas pessoas, alguns bantos acabam acreditando que o homem veio de uma mistura da farinha de mandioca. Se a gente for para pensar, a mandioca é uma massa e tem a terra ao redor. Então, a gente pode sentir, ela tem uma estrutura como se fosse de uma massa e tem uma terra ao redor. Quando a gente fala sobre calunga, gente, muitas pessoas até falam, calunga grande, calunga pequena, o mar e o cemitério. Não é exatamente assim. Calunga é um sentido de infinito. Então, quando a gente fala calunga, é justamente para que as pessoas entendam que, por exemplo, o mar é algo infinito. E os bantos sempre tiveram essa visão de que ele é algo infinito. É tanto que tem regiões que Zambi se chama Nizambi Calunga, né? Que significa Nizambi, ou infinito, ou criador infinito, como for. Eu acho muito interessante vocês ficarem sabendo disso, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre a forma africana de ver a criação do mundo, a gente sempre vê como se a visão iorubana. É difícil a gente ver uma visão do banto, né? Então por isso que eu acabo tirando um pouco aquela primeira história que eu contei pra vocês, porque eu não vejo muito sentido naquilo, e também porque traz uma coisa pesada no qual é inexistente, porque grande parte das pessoas que eu perguntei sobre a lenda banto, a forma que eles têm, porque eu tenho alguns amigos que são da cidade de Matamba, que são da cidades de Angola. Tem uma amiga que ela é da África do Sul. E todos tiveram uma conexão muito próxima dessa história que eu tô contando pra vocês. Poucos tiveram uma conexão com a história que eu falei a primeira. Então acho que é mais forte essa segunda que eu falei pra vocês, esse conteúdo, o segundo conteúdo que é o primeiro. Porém, agora eu vou vir pro Brasil, né? Existem algumas lendas que se dizem que os primeiros terreiros foram os terreiros de quê? Não é exatamente assim. Os calundos, por exemplo, foram as primeiras manifestações religiosas no Brasil africanas. Calundos realmente está na história, né? Tem livros contando sobre. E eles eram de negros bantus que faziam sessões ritualísticas dentro das suas casas. E que meio que começou a fazer toda essa estrutura do que hoje conhecemos como candomblé. Vamos imaginar, já que eu estou na minha casa, eu preciso de alguém que vá lá para a cozinha cozinhar. Enquanto estou aqui na sala recebendo as pessoas. Eu preciso que vá alguém lá fora para poder acender uma vela, porque eu tenho que acender a minha casa. Eu preciso de uma pessoa que vá tocar para que eu sinta, porque tudo que for na questão africana em geral, existe a musicalidade. Então existem as canções, isso é muito importante no conteúdo africano em total. Então eu preciso ter aquele que cante, eu preciso ter aquele que toque, eu preciso dos meus sacrifícios, então eu preciso ter aquele que vai sacrificar para mim. Porque eu estou pensando no conjunto da minha casa. Eu estou pensando no conjunto da minha casa. Minha casa precisa ser organizada. Eu preciso ter aquele que limpe. Eu preciso ter aquele que lava. Eu preciso ter aquele que monte. Então, assim, se a gente for parar a pensar, a partir disso vem montando o que a gente chama hoje de cargos dentro de uma casa. E por isso, quando eu falo, do culto a entidades, não se vem, não é que nasceu com Umbanda que a gente conhece hoje, porque o conceito Umbanda é existente há muito tempo. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre isso mais pra frente, tá? Alabanda também, que era conhecido antigamente. Ele existe há muito tempo. A Umbanda que hoje conhecemos existiu algumas diferenciações porque foi colocado o kardecismo, o catolicismo, de uma forma muito mais forte.
Porém, anteriormente a isso, já existia uma forma de culto, tá? Então, assim, o culto à entidade se dá no candomblé de Angola, se dá os cultos de Angola, se dá no conceito de Angola. Isso é muito importante vocês saberem. Tanto que esses cultos calundos que tinham, existia a sua parte fechada, onde faziam cultos aos inquice, né? Então, esses calundos, eles já tinham essa estrutura religiosa pré-montada e que influencia a gente até hoje. Então, se a gente for parar a pensar, as primeiras casas de candomblé no Brasil foram realmente casas de Angola. Não foram casas de outras nações. Pode ser que em registro, terreiros e tudo mais, tenha sido essas casas, mas em culto ativo foi os de Angola. Então, assim, os calundos faziam um culto muito forte em entidades. Tinha o rito fechado dos inquices, muquiches, e o culto aberto para entidades, porque fazia o curandeirismo. Então, eles tinham todo esse conceito já pré-montado e que existia o culto a entidades. Porque, por exemplo, vamos parar e pensar, Preto Velhos. Preto Velhos, Maria, vamos supor, vovó Maria Conga. Gente, coloca aí na ponta do lápis. Conga, Conga, Ninconga, Munconga são cidades próximas ao reino de Congo, né? Ou seja, Banto, território Banto. Se a gente for parar para pensar, os costumes que ela tem do cachimbo. Cachimbo é uma coisa muito importante para nós de Angola, né? Nós de Angola, tudo se divide em 3 bases, né? Líquida, gasosa e a física. Aquilo que eu pego, aquilo que eu bebo e aquilo que eu solto. A palavra é uma coisa que eu solto também. Vem o ar é gasoso, eu estou soltando aquilo, né? Então, assim, o cachimbo para nós de Angola tem um significado muito grande, inclusive para enquice, para a gente poder fazer atos para enquice. Apenas pessoas sábias podem fumar um cachimbo. E existe cachimbo feminino, cachimbo masculino, existe a cor, existe tudo isso. Que se for parar para pensar, nada mais nada menos é o que pretos velhos usam. E existe relatos de cultos muito parecidos com cultos de preto velho em África, né? Então, assim, é necessário vocês entenderem essa parte. Para que vocês entendam o porquê quando eu falo que o candomblé de Angola é tão mais antigo, ele tem essa estrutura maior. É que quando chegaram os urbanos, já estavam aqui quase na 5ª geração de pessoas que estavam aqui de escravos aqui no Brasil. Então, assim, se você pegar uma criança, tirar daqui do Brasil e levar, sei lá, para o Canadá com 3 anos de idade, e ela voltar para cá com 50 anos, ela pode até compreender algumas coisas que são faladas, mas ela não entende mais a cultura. Ela já esqueceu muita coisa. E isso eu estou falando de 3 anos para 50 anos. Agora imagina, um intervalo de 240 anos entre 50 anos. Tem coisas que, tipo, pessoas que já não vieram mais de lá, já são filhos que nasceram nessa nova terra, que já não sabem mais nem o que acontece lá atrás. Então é necessário as pessoas entenderem que não é que o candomblé de Angola por um tempo teve que ficar muito representado pelo candomblé iorubano, né? Mas sim porque existiram coisas que acabou se perdendo por causa desse tempo tão grande. E que a gente começou a resgatar quando foi fundado realmente. Por exemplo, o Tambenci, que é um dos terreiros mais antigos de Angola do Brasil. Tanto que ele é uma árvore, da árvore dele vem vindo várias outras famílias, né? Vem vindo as outras raízes, né? As outras famílias. E é isso, gente. Como eu falei, todos os vídeos eu vou estar cantando uma cantiga para Enquice. E dessa vez vai ser uma cantiga para Kabila. Kabila colocou bona unhanga aqui no Akinatunde. Kunzola Kabila. Kabila colocou bola unhanga kizu Akinatunde. Kizola Kabila. É isso, gente. Um beijão. E espero que vocês se inscrevam, compartilhem, falem mais sobre isso, deem ideias de vídeo. E é isso, um beijão aqui do Lendem Bereci pra vocês.